Boa tarde, professora Aparecida, e hoje vamos continuar o texto narrativo. Hoje é Aventura no Mar. É o texto de Robinson Crusoe. Então aqui é uma introdução. Que aventura nos espera além da linha do horizonte? Que países e povos estranhos vivem para além das ondas? O desejo de descortinar o desconhecido sempre fez parte das fantasias do ser humano, e ligando todos os povos está o mar. Robinson Crusoe é uma das mais conhecidas obras literárias universal. Desde menino, Robinson Crusoe, o protagonista da história, queria ser marinheiro, mas seus pais se opunham a essa ideia. Ao completar 18 anos, sai de casa a fim de realizar seu sonho. Viaja para vários países da Europa e também para vários lugares da África e da América. Depois de juntar dinheiro, compra terras no Brasil, onde pretende permanecer, e tornando-se fazendeiro, resolve, porém, fazer uma última viagem à África. Então, leia o texto a seguir e veja o que acontece com o menino na viagem. Então, vamos ler. O naufrágio. Quando tudo ficou pronto para a longa viagem, embarquei no naviozinho. Fazia justamente 8 anos que tinha deixado a casa de meus pais. Qualquer coisa me dizia que não fizesse tal viagem, mas eu me havia comprometido e não podia voltar atrás. O vento estava de feição, como dizem os marinheiros. As velas se enfunaram e o navio lá se foi. Por muitos dias só tivemos bom tempo. O navio navegava firme, tudo parecendo indicar que a viagem seria uma das mais felizes. Mas não foi assim. Uma violenta tempestade veio de sudoeste. E eu, que em 8 anos de viagem marítima tinha visto muitas, nunca vi tempestade mais furiosa. Nada pudemos fazer se não deixar o navio flutuar ao sabor dos ventos. Dias e dias fomos assim arrastados pelo mar fora, esperando a todo momento um fim terrível. A tempestade crescia de violência. Nenhum de nós conservava a esperança de salvar-se. Mas no 12º dia, o vento amainou e as vagas perderam a fúria. Nossas esperanças renasceram. No 13º dia, pela manhã, um marinheiro gritou: "Terra!" Corri ao convés para ver, mas justamente nesse instante, o navio bateu num banco de areia e ficou imóvel. Estava encalhado. Grandes ondas vinham quebrar-se ao convés. Toda a tripulação teria sido varrida para o mar se não houvesse escondido nas cabinas. "Que havemos de fazer?" gritou o marinheiro. "Nada", respondeu o capitão. "Nossa viagem está no fim. Só nos resta esperar que as ondas despedacem o navio e nos engulam a todos." "Há ainda uma esperança", gritou o imediato. "Sigam-me." Corremos todos para o convés atrás dele e pudemos ver que um dos escaleres ainda estava no seu lugar. Num relance, cortamos as cordas que o prendiam aos ganchos e o pusemos na água, com todos os homens dentro.
Nenhum bote poderia flutuar por muito tempo no mar agitado como aquele. Mas nós estávamos vendo terra perto e tínhamos esperança de chegar até lá. Era a única salvação possível. Vagalhões furiosos nos foram levando em direção de umas pedras que ainda mais terríveis que as ondas. De repente, uma vaga maior cobriu o bote. Ninguém teve tempo de gritar ou pensar. Fomos todos engolidos pelas águas. Sou lançado à praia. Só me lembro, depois disso, de que quando abri os olhos me achava numa praia, com as ondas rolando sobre mim. Alguma vaga mais bondosa que as outras me carregara para ali. Levantei-me a custo e, com água pelo pescoço, procurei encaminhar-me para a terra. Nisto, um vagalhão me cobriu. Fechei a boca o mais que pude e procurei nadar. O vagalhão perdeu a força, voltou para trás e me permitiu firmar o pé na areia outra vez. Que felicidade sentir terra firme sob os pés. Lutei para não perder o equilíbrio e me esforcei com ânsia para me aproximar da terra. Outra vaga enorme veio, que por um triz não me arrastou para o oceano. Nadei desesperadamente e afinal consegui agarrar-me a um rochedo. Não estive ali nem um minuto. Outra vaga veio que me arrebatou, mas desta vez para lançar-me à praia. Estava salvo da fúria do oceano. Exausto da terrível luta contra os elementos revoltos, caí sobre uma touceira de grama, na orla da praia. Meus olhos se ergueram para o céu em agradecimento a Deus. Depois de descansar um bocado, levantei-me e olhei em redor. Longe, encalhado num banco de areia, estava o navio, sempre batido pelas vagas. Fiquei admirado de me ver tão longe dele. Como foi possível que eu nadasse tanto? Disse comigo. Em seguida, pensei nos companheiros. Onde estariam eles? Caminhei ao longo da praia e não vi ninguém, apenas vestígios de gente. Aqui um chapéu, ali 2 sapatos desaparelhados. Todos haviam morrido, afogados pelas ondas. O texto é de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, e é uma tradução de Monteiro Lobato. Eu fiz um glossário porque aparecem algumas palavras que eu achei curiosa assim para vocês. Arrebatar, levar com violência. Escalé é uma embarcação pequena, é o bote, né? Pequeno bote. Lá fala de chefe imediato. É o oficial que ocupa o segundo lugar na linha de comando de um avião ou de um navio. Revolto, mar revolto, furioso, revirado. Vaga, ele cita muitas vezes. Onda, ele fala até no aumentativo. Então, veja, vamos contar a história e entender o que lemos. Então, Robinson Crusoe é uma das obras mais conhecidas da literatura universal, né? Essa personagem, desde menino, queria ser marinheiro, mas seus pais não concordavam. E, ao completar 18 anos, sai de casa, a fim de realizar seu sonho. Viaja para vários países da Europa, África e América. Crusoe resolve fazer uma última viagem à África. Aí vamos contar a história que entendemos. Essa foi só uma introdução que lemos, né, a história que lemos, e depois vamos aos elementos da narrativa.
Então, aqui, a parte do livro é só o naufrágio. Ele conta só a parte do naufrágio. Tá? Então, ele conta que viajou de navio e essa viagem, ele sentiu um pressentimento, não é? Ele sentiu que não devia fazer aquela viagem. Mas como ele havia prometido, não é, a si mesmo e às pessoas, enfim, não podia voltar atrás. Mas esse pressentimento ficou bem claro ali na introdução. E foi, né? O navio navegava firme, parecendo indicar que seria uma viagem muito feliz, mas não foi. Veio uma onda furiosa, uma tempestade. E tudo o que eles puderam fazer foi ficar flutuando ao sabor dos ventos. E assim passaram muitos dias. No 12º dia, o vento acalmou e o marinheiro avistou terra firme. Mas o navio encalhou e veio uma onda forte que quase todos eles foram varridos, não é, do navio. O oficial imediato gritou que ainda havia esperança e todos os tripulantes entraram no pequeno bote com a intenção de conseguir chegar em terra firme, porque eles estavam perto da praia, estavam perto da terra. Mas nesse bote eles foram engolidos pelas águas. Quando Cruzoé abriu os olhos, estava na praia. Uma onda o carregou até lá. E ainda conta no texto toda a luta dele, né, para chegar até essa praia. Na praia, ele ainda luta para conseguir se firmar em terra, com muitas vagalhão que ele fala no texto, né? Ondas grandes. Ele nadou desesperadamente até conseguir agarrar-se a um rochedo. Já salvo, agradece a Deus. E ele começa a pensar nos companheiros e vê vestígios de gente. Um chapéu aqui, um sapato, e ele deduz que todos haviam morrido, afogados pelas ondas. Então, foi o nosso texto, foi a nossa leitura, né? E aqui vamos trabalhar os elementos da narrativa, revendo. Então, aqui, são 5, né? O narrador, o espaço, o tempo, o personagem e o enredo. Então, o narrador aqui é narrador-personagem, porque ele faz parte da história, ele é um personagem na história, e ele é o protagonista, porque a história, ele vai narrando e contando as coisas que acontecem com ele, e o sofrimento dele, a luta, né? O antagonista é a tempestade, né? Ele luta contra essa tempestade. O espaço onde acontece a história é o mar, a praia, né? São os lugares. O tempo da narrativa é um tempo cronológico, aparece assim uma sequência, a história vai contando os fatos numa sequência cronológica. Então no texto, aparecem diversas locuções adverbiais que indicam tempo. Então ele fala assim, aparecem as expressões por muitos dias, não é? Aparece dias e noites,
dias e dias. Em outra parte do texto, ele fala no 13º dia. Aí vem ainda, pela manhã, por muito tempo, de repente, depois disso. Então, essas locuções adverbiais de tempo indicam um tempo cronológico. Os personagens, o narrador, que eu já falei, né? Protagonista, a tempestade, antagonista, e dentro dos personagens ainda, os personagens secundários, os marinheiros, não é isso? Os marinheiros, o pessoal que estava no navio. E o enredo? O enredo é um elemento da narrativa e é a parte que conta, assim, toda a história. Então, as partes do enredo são a apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho. Então, vamos marcar no texto as partes do enredo. Ele começa com a apresentação, que embarcou no navio, que estava muito tranquilo, parecia ser uma viagem feliz, não é? O vento estava de feição, quer dizer, o vento estava bom, não é? E tudo tranquilo, não é? Por muitos dias, eles tiveram um bom tempo. Essa aí foi a introdução. Aí vem uma complicação na história, que quando apareceu a violenta tempestade. Aí vem só complicação, eles lutando em alto mar contra essa tempestade e as ondas. Ele vai contando toda essa complicação para chegar ao clímax, que é o momento de maior tensão. Então, onde começa o clímax? Veja, eles estavam no navio e aí, para se salvar todos e chegar em terra firme, no navio encalhado, eles entraram no bote. Mas no bote, todos foram engolidos pelas águas. Nesse momento, começa o clímax, porque se foi engolido, o que é que o leitor vai pensar? Que morreram, não é? E esse clímax, ele conseguiu, nesse momento, ele conta que conseguiu, com muita dificuldade, luta, ele conseguiu chegar até a praia. E aí vem o desfecho, que é o final do texto. Ele consegue se salvar e fica na praia, não é? E aí ele vai lembrar, não é, dos companheiros. E ele tira a conclusão que todos foram afogados, porque ele só encontra chapéu, sapato, solto, né? Então, essa foi a nossa história. Vamos agora fica fácil a interpretação, a compreensão, as perguntas que eu vou fazendo. Então, vamos lá. Primeira questão. Robinson Crusoe embarca com destino à África. Essa é uma afirmação. Aí eu pergunto, que trecho da narrativa prenuncia o que estava por acontecer? É aquela parte que ele sentiu aquele pressentimento, não é? No texto está bem claro, qualquer coisa me dizia que eu não fizesse tal viagem. Foi o pressentimento. Outra pergunta, por que Crusoe não desistiu da viagem? Ainda na apresentação, ele diz que havia se comprometido com outras pessoas e não podia voltar atrás. Aí vem, após dias de viagem, ocorre uma tempestade em alto mar.
Para a personagem, esse fenômeno era novidade? A personagem já tinha visto muitas tempestades no mar, portanto não era novidade para ela. Como ele era marinheiro, ele conhecia o mar e já tinha visto muitas tempestades. Outra pergunta: que consequências a tempestade trouxe para o navio? Ora, o navio ficou ao sabor dos ventos, então eles ficaram flutuando durante vários dias e saiu da sua rota. Então, ficaram flutuando sem nada poder fazer. Pergunta 3. No 13º dia, um marinheiro avista terra. Pergunta: contudo, que fato novo acontece antes de chegarem à terra? O navio bate em um banco de areia e encalha. Na nova situação, que tentativa os tripulantes fazem para se salvar? Os tripulantes utilizam um bote, que é aquele pequeno barco de salvamento. Eles entraram no bote achando que, como a distância era pequena para a praia, conseguiam chegar até lá. Era assim, o que eles desejavam, não é? Era o sonho. Essa tentativa é bem-sucedida? A tentativa não é bem-sucedida, pois os tripulantes são engolidos por uma grande onda, que ele chama vagão. Pergunta 4. Robinson Crusoe supõe ser o único sobrevivente do naufrágio. Onde o mar o lança? O mar o lança em praia, mas até chegar à praia ele luta bastante, né, contra a violenta onda, né, violentas ondas. Ao fim da terrível luta para sobreviver, que sentimento ele experimenta? Crusoe experimenta os sentimentos de alívio e agradecimento por estar vivo. Ainda pergunta referente à praia. Quando avista o navio, longe na praia, Robinson Crusoe diz a si mesmo: como foi possível que eu nadasse tanto? Aí levanta hipótese. O que pode explicar que ele tenha se surpreendido com essa constatação? A personagem pode ter perdido a noção de tempo e distância enquanto nadava. Essa é a suposição, né? A hipótese. A hipótese de desmaio é menos provável, pois se isso tivesse ocorrido, ele provavelmente teria se afogado. Então, a personagem perdeu a noção de tempo. A questão 6. Depois da terrível luta contra os elementos revoltos, Crusoe se acha sozinho na praia deserta. O que ele vê na areia? Crusoe vê vestígios de gente, um chapéu e 2 sapatos desaparelhados. Que dedução ele faz? A dedução de que os companheiros do navio estão mortos, afogados. Tal como nos contos de mistério e terror, as tentativas de aventura também procuram envolver o leitor e prender sua atenção com fatos emocionantes. No episódio lido, qual é o principal adversário de Robinson Crusoe? Com quem ele luta a todo momento? O principal adversário de Robinson Crusoe é o mar revolto. Então, como nas outras narrativas que nós vimos, terror e mistério, também
tem um elemento assim do contra, não é? O antagonista. Aqui o antagonista é o mar revolto, a tempestade. Que fato ocorrido comprova ter sido quase impossível vencer esse adversário? Esse fato é a morte dos companheiros, não é? De Robinson Crusoe. Aí tem um fato que constitui o clímax das ações e das emoções das personagens. O momento em que o bote é tragado pelas ondas. Esse é o momento de maior tensão, é o clímax. Porque nesse momento o leitor acha que ninguém vai sobreviver. Tá? Então, mais um texto narrativo, esses são os elementos, e sempre que você lê um texto, você tem que fazer assim uma leitura assim pessoal, mental, para você entender a história, e aí você vai para as questões. Você pode agora responder todas as questões no caderno, reler, é sempre bom reler o texto, e dessa forma você consegue acertar todas as questões da interpretação, que é um peso maior de prova, né? Tudo está no texto, todo o assunto, a gramática, e os elementos da narrativa, elementos do enredo, ações, tudo o que acontece, você vai retirar do texto. Por isso é bom você entender bem a história, tá? A nossa aula de hoje é sobre texto narrativo, continuando, né? Próxima aula, vamos introduzir mais um pouco da gramática. Eu ainda não tive um tempinho de trazer aquela continuação do Sherlock Holmes, mas a qualquer hora eu estou passando para vocês o finalzinho daquela história. Então, boa tarde e até a próxima.